glorificando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Como já foi falado, hoje é uma noite de alegria. E eu confesso a vocês que eu esperei muito tempo por esse dia. Para ser mais precisa, 1 ano e 7 meses que eu esperei por esse dia. Depois dá uma olhadinha no YouTube, Regis, se tem alguma pessoa que está para mim poder cumprimentar os irmãos que estão em casa. Eu mandei esse link para várias pessoas que falaram que queriam participar desse momento. Eu esperei bastante tempo por esse momento. Tem 6. 13? 6 pessoas. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, vocês que estão aí pelo YouTube. Que o Senhor fale com vocês também, da mesma forma que eu creio que Ele vai falar aos nossos corações. Fazem 1 ano e 7 meses que eu esperava por esse momento. E antes de eu ler o texto da palavra de Deus, eu vou explicar para vocês o porquê de tanto tempo. E alguns dos irmãos que têm me visto aí em alguns lugares já ouviram contar parte do testemunho do Estevão. Mas é algo que eu falei ao Senhor no meu coração quando eu estava passando o processo de enfermidade. Eu falei: Senhor, eu faço um voto com o Senhor que eu só contarei o testemunho do meu filho no dia que meu filho puder retornar para a igreja e para a escola. Porque era um sonho, eu almejava com isso, eu sonhava com isso. E durante 1 ano eu vim aqui sem ver o meu filho. Eu olhava as crianças louvarem, parecia que tudo era preto e branco para mim. Com todo respeito às irmãs, a todas as irmãs, e eu olhava e falava: cadê o meu filho? Só que o Senhor, Ele pintou a história do meu filho. E essa história, para honra e glória do Senhor, não terminou preto e branco como eu imaginei. Eu passei a semana inteira chorando e para mim foi muito difícil pegar em tudo que eu peguei, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Porque até de ver os laudos me doía, eu não conseguia nem falar o nome da doença que meu filho teve, de tanta angústia que o meu coração sentia. E eu não podia deixar de compartilhar esse momento com a igreja do Graúna, porque se hoje a minha família está de pé, eu reconheço que cada um de vocês aqui lutaram, batalharam com a gente, cada um de vocês aqui sofreram com a gente, e nada mais digno e nada mais honroso do que comemorar essa vitória com pessoas que realmente choraram comigo, sofreram comigo e estiveram comigo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139, os versos 14 ao 17. Salmos de número 139, versos 14 ao 17. Aleluia! Você é amado do Senhor. Você é amado do Senhor. E Ele já traçou um plano na sua vida. Ele escreveu a sua história desde o ventre da sua mãe. Então não sei como você chegou aqui, mas creia nesta noite que o Senhor tem algo escrito na sua vida. Ele tem uma linda história para mim e para você. O Salmo 139, versos 14 ao 17. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Amém? Estamos aqui diante de um texto bastante maravilhoso. O Senhor nos fez, o Senhor te fez. Ele conhece cada célula do teu corpo, Ele conhece cada fio de cabelo do seu corpo, Ele conhece o que você precisa, o que você necessita. Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente e sabe o que você vai passar. Mas o melhor de tudo isso é que é o maior escritor da história, está escrevendo a minha e a tua história. E o servo e a serva do Senhor sempre tem uma história de vitória. Mesmo na dor tem uma história de vitória para contar. Eu não sei a página da tua vida, no livro da tua vida que você está vivendo, mas o Senhor diz para você: você é amado e tem um final feliz para
E eu me lembro que quando eu escolhi o nome Estevão significa coroado. E eu olhava a história de Estevão, uma história que chama muita atenção a mim. O primeiro mártir a morrer pela causa do Evangelho. E eu me encantei com a história de Estevão e eu escolhi o nome do meu filho para ser Estevão. E o título que vocês estão vendo aqui no Data Show foi algo que um dia eu levantei pela manhã e algo que o Senhor colocou no meu coração aqui, que eu vou falar para vocês aqui pela primeira vez. Alguns já ouviram eu falar isso. O Senhor tocou no meu coração para que eu viesse escrever um livro do que eu vivi com o Estevão. Eu ainda não comecei isso porque eu sei que é o tempo do Senhor. E quando um dia eu estava passando pelo processo de enfermidade com meu filho, o Senhor colocou no meu coração que era para eu escrever esse livro. E aí comecei a conversar com uma amiga minha e ela falou: Elaine, eu tenho um tio que passou pelo transplante de medula óssea e ele escreveu um livro. Eu falei: me procura esse livro, me manda esse livro, eu preciso desse livro. E aí ela entrou em contato com aquele homem e me mandou aquele livro digital. Eu li em 40 minutos um livro de 100 páginas, irmãos, porque aquele assunto me interessava. Aí eu entrei em contato com aquele irmão que é da Igreja Brasil para Cristo, e ali nós conversamos, trocamos figurinhas, e ali o tempo foi passando. E um dia eu na rua fazendo caminhada, o Senhor falou no meu coração: Estevão, coroado, filha, eu te dei um testemunho de fé e milagres. E ali na hora eu parei o que eu estava fazendo, eu estava caminhando, peguei o WhatsApp e mandei um WhatsApp para o Estevão. E às vezes quando o Senhor me dá alguma coisa, se eu não puder parar e escrever, eu mando pelo WhatsApp, para mim não esquecer, porque é na hora que o Espírito Santo de Deus dá. E ali o Estevão falou: mãe, o que é isso? Eu falei: nada, fique em paz que eu sei o que é. E está aí esse tema que o Senhor me deu. Como muitos de vocês aqui sabem, pode passar o próximo. Irmãos, no dia 9 de junho do ano de 2020, apareceram essas manchas que vocês estão vendo no corpo do Estevão. E não só essas manchas, tem algumas que eu não tenho fotos. Na barriga do Estevão apareceu um hematoma roxo que parecia tinta de caneta Bic. Naquele dia eu mandei uma foto, essas fotos que vocês estão vendo, para a pediatra do Estevão. E nós estávamos já na pandemia e falei para ela: apareceram umas manchas no meu filho, eu não sei o que é. E ela falou: deve ser uma alergia, vamos entrar com um antialérgico por 7 dias e se não melhorar você me procura novamente. Pode passar o próximo. E quando foi, irmãos, exatamente no dia 18 de junho, após eu ter dado 7 dias de antialérgico para o meu filho, apareceu esse coágulo de sangue na boca do Estevão, na língua do Estevão. O Estevão acordou pela manhã com a boca cheia de sangue, nariz sangrando, e ele veio até mim e falou: mamãe, minha boca está cheia de um líquido, algo estranho. Quando a gente acendeu a luz, eu e o Regis, que nós olhamos, nós vimos ele, irmãos, com esse coágulo de sangue. Na hora eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer. Eu peguei o celular, tirei essa foto, encaminhei para a pediatra, e ali quando ela olhou, ela falou assim: olha, você vai correr agora para um hospital para fazer um exame de sangue, para entender o que está acontecendo. E ali, irmãos, eu saí correndo com meu filho, arrumei o meu filho, preparei o meu filho. Aparentemente para mim seria algo simples, para mim seria um quadro infeccioso, entraria com antibiótico e estaria tudo certo. Saí com esse menino andando, meu pai falou: por que você não vai de carro? Eu falei: eu não vou porque o Alvorada é ruim de estacionamento, é caro, eu vou de trem e metrô. Meu pai me deixou na estação, pegamos o trem e metrô e saí andando com o menino como se nada tivesse acontecendo. Quando eu chego naquele hospital Alvorada, irmãos, que o médico que atendeu ele ali, o plantonista pediátrico que estava ali no pronto-socorro, de cara o médico olhou, fez um olhar de espanto e falou assim: olha mãe, a gente vai pedir um exame de sangue. Ele não quis me assustar, fazer um exame de sangue, mas eu vi o olhar do médico, porque ele estava cheio de petecas. Petecas, para quem não sabe, são manchinhas, que quem já teve doença oncológica sabe, quem já conviveu com alguém que teve sabe o que eu estou falando. Petecas, o corpo dele estava cheio daquilo. E ele olhou e ele falou assim: mas eu já te antecipo que provavelmente você vai ter que ficar internada. E ali eu achei estranho aquilo. Ali os enfermeiros coletaram o exame de sangue do Estevão. Pode passar o próximo. E levaram a gente para uma sala de observação. E passado 3 horas, irmãos, eu lembro como hoje, aquele médico me chega com papel na mão, essa foto que vocês estão vendo, e olhou para mim e falou assim: mãe, dá uma olhada aqui no exame do seu filho. Quando eu olhei, irmãos, as plaquetas do meu filho estavam em 3.000. Para quem não sabe, um ser humano, uma criança da idade dele, é no mínimo 150.000. As
venhamos a ter sangramento. Por isso que ele estava com aquele sangramento. E a primeira coisa que eu falo para você aqui nessa noite, que o meu e o teu Deus é Deus que cuida. Perante a medicina com 7.000 plaquetas, o ser humano já começa com hemorragia e entra em óbito. E o meu filho com 3.000 plaquetas saiu de casa andando. Chegou ali andando e os médicos olhou e falou: esse menino veio do quê? Eu falei: ele veio andando. E os médicos falaram: mas como que ele conseguiu vir andando com 3.000 plaquetas? Mas sabe o que é isso? É porque Deus ainda cuida. Deus ainda cuida do céu. Os leucócitos no extremo estavam em 800. É no mínimo 4.500. O que é leucócitos, irmã Elaine? Leucócitos são as células de defesa que impedem que a gente pegue qualquer tipo de infecção grave. Ou seja, o meu filho estava totalmente desprovido de imunidade. Ele não tinha, não é que a imunidade dele estava baixa, ele não tinha defesa nenhuma. Ele estava totalmente, digamos assim, aberto e descoberto a pegar qualquer tipo de infecção. E ele não estava sentindo febre. Isso os médicos olhavam e se espantavam. Tanto que no exame aparece um nome assim: leucopenia. Quando eu fui procurar o significado dessa palavra, significa o quê? Diminuição da taxa de leucócitos, abaixo do limite da normalidade. Estava abaixo do que é normal. E ali aquele médico olhou para mim e falou assim: mãe, eu vou chamar uma hematologista para te explicar o que está acontecendo. Eu lembro como hoje, o Estevão ali brincando com o enfermeiro, uma pessoa super agradável, uma pessoa de Deus, porque o Senhor enviou verdadeiros anjos para eu viver esse momento. E ali aquela médica me chamou, a doutora Tamires, que também atua no GRAAC, e ela me chamou, e eu lembro como hoje, eu naquele corredor, parece que eu revivi aquela cena. Ela olhou para mim e falou: mãe, a situação do teu filho é muito grave, e eu não vou mentir para você, a gente vai internar, ele vai subir agora, vai receber plaquetas. E eu assim, ó, receber plaquetas. Nós vamos fazer amanhã um exame chamado mielograma, que é feito em centro cirúrgico. É um exame muito delicado, que é tirado um pedacinho do osso da bacia para te retirada da medula. E esse exame, mãe, vai mostrar o que ele tem. Mas eu tiro de mão, eu te antecipo que seu filho tem leucemia. Irmãos, na hora que eu ouvi aquilo, o chão abriu, eu caí dentro. Eu esqueci que eu tinha um Deus poderoso. É como se por um momento tudo aquilo que eu preguei, que eu acreditei a minha vida inteira, era como se Deus tivesse me abandonado. Era como se Ele não tivesse me vendo. Esse foi a sensação que eu tive. Eu peço desculpa a emoção, mas eu passei a semana chorando. Porque para mim foi difícil mexer em tudo isso. Isso que eu joguei muita coisa fora, porque eu me angustiava. E ali nós subimos para o quarto. E veio uma pessoa do banco de sangue trazer as plaquetas. Eu nem sabia o que eram plaquetas. Parece uma geminha de ovo límpidozinho amarelo. E quando aquela moça chegou, eu só chorava. E ela falou: mãe, por que você está assim? Eu falei: o meu filho pode estar com leucemia. Na hora que eu ouvi, é o câncer no sangue. E ali aquela moça me confortou. Irmãos, naquele momento, no dia 18, eu já acionei o povo de Deus para orar. Eu já fiz uma divulgação e pedindo oração. E ali os irmãos já entraram em oração. Ali as pessoas já começaram a orar. Ali as pessoas já começaram a se comover em mensagens em cima de mensagens. E o meu esposo tinha acabado de fazer uma cirurgia para uma retirada de uma hérnia. Ele não podia levantar da cama. Ou seja, eu estava totalmente sozinha. E ali eu comecei a orar. Quando foi no dia seguinte, irmãos, eu subi para aquele centro cirúrgico. Ai, irmãos, como é doloroso. Quem nunca entrou em um centro cirúrgico com seu filho? Tem pais e mães que têm dificuldade de dar uma vacina. Imagina você num centro cirúrgico com uma criança que nunca ficou um dia internado, que nunca teve nada. O meu filho, no mês de fevereiro, tinha feito exame de sangue, estava tudo perfeito, irmão André. Tudo que você imaginar perfeito. Tanto que os médicos me perguntaram se eu fazia acompanhamento médico. E aí o Regi foi mandando, e eles ficavam espantados de ver como os exames dele estavam bem e como alterou em poucos meses. E ali, irmãos, eu subi para aquele centro cirúrgico com meu filho. E eu sei que eu entrei vendo eles anestesiar ele ali, vendo ele dormir. Veio um médico de fora, porque tem que ser um médico especializado. Irmãos, eu sei que naquele dia, naquele hospital Alvorada, eu dobrei meu joelho e procurei o rosto e eu gritava, pastores. Eu falava: Deus, como pode o Senhor não me permitindo passar por isso?
e assim, tem que ter um laudo médico. E daqui a pouco veio uma enfermeira toda de verde, as enfermeiras da UTI, e ela falou pra mim: mãe, é o seguinte, demoraram 3 horas com ele dentro do centro cirúrgico. Olha, mãe, eu vou ser sincera pra você, como é um caso grave e delicado, eu acabei de passar um pique nele, é um catéter que vai até o coração, pra não ficar furando ele toda hora, porque isso é normal para crianças que vão passar meses internado. Pense eu ouvindo isso no segundo dia de internação. Isso é normal para crianças que vão passar meses. E dentro de mim eu falava: está repreendido em nome de Jesus. Só as suas lágrimas desciam. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo pela manhã, pode passar o próximo slide, veio o diagnóstico. Os médicos ali, no sábado, voltando um pouquinho, no sábado, veio uma junta médica conversar comigo. A doutora Carla Renata Pacheco, que está cuidando do caso da filha do Thiago Leifert, ela veio conversar comigo e ela foi uma das que deu o diagnóstico do Estevão. E eu lembro como hoje, aquela médica parada e me interrogando, e eu só respondi o que elas falavam, e aí eu não tinha forças para perguntar nada. Eu olhei para aquela médica e falei: doutora, se o meu filho não tiver leucemia, o que ele pode ter? Uma das outras olhou e falou assim, não foi nem ela, olhou e falou assim: mãe, você não está entendendo. É 90% de chance que seu filho tem de ter leucemia. Quando aquela mulher, irmãos, falou daquela maneira comigo, o Espírito Santo de Deus, ele me deu uma força, que eu sei que vem dele, porque nós mesmos não temos. O Espírito Santo dá força no momento da fraqueza, o Espírito Santo dá palavras. Eu olhei para aquela mulher e disse: bem, doutora, a senhora disse 90%, pois se tiver 1% de chance, o meu Deus não vai permitir que seja leucemia, porque ele vai mostrar que ele é poderoso. E eu acredito que não foi leucemia, porque o Senhor mudou o quadro para confundir, para mostrar que ele é Deus. E aí, irmãos, fizemos aquele exame na sexta, passou o sábado, que foi o dia que elas conversaram comigo, e quando foi no domingo, no dia 21/6/2020, veio aquele diagnóstico. A médica entrou com essa folhinha que eu coloquei a foto, e ela olhou para mim e falou assim: Elaine, mãe, Elaine não, porque lá todo mundo é mãe, né? Ninguém é chamado por nome, é mãe. Olha, mãe, acabou de sair o diagnóstico, e para nossa surpresa, não foi leucemia. Eu fiquei sabendo que as enfermeiras do Alvorada, quando ficaram sabendo do diagnóstico, comemoraram, porque elas entravam e me via de joelho, elas entravam e me via clamando, mesmo que eu estava no chão, mesmo que eu estava em pedaços, mas elas entravam ali, irmãos, e o tempo todo eu estava de joelho. Eu acho que aquelas enfermeiras olhavam e falavam: essa mulher é louca. Eu não sei, porque eu passava o tempo todo de joelhos, e eu falava: eu tenho fé que meu filho não vai ter essa enfermidade. E aí, quando ela entrou com o papel na mão e falou assim: nós fomos surpreendidos, mãe, de não ser essa doença, mas é uma doença muito grave também, a aplasia de medula óssea. O que é a aplasia de medula óssea, Elaine? A medula óssea é a fábrica do sangue. A fábrica do sangue dele parou de produzir sem explicação. Sem explicação, a medula óssea dele parou de produzir. De cara, aquela médica me falou: a cura é o transplante de medula óssea. Hoje a medicina não faz mais tratamento porque já foi feito e não teve o sucesso desejado e almejado. O paciente sofreu muito e não teve retorno, depois a doença voltou. E quando ela falou do transplante de medula óssea, eu não tinha noção do que era. Para mim era uma simples cirurgia que você vai, faz, teve alta, vida que segue. Agradeço a Deus porque eu não sabia, porque se fosse hoje eu acho que eu tinha enlouquecido. Então Deus, até na nossa mente, Ele cuida. Ele cuida da tua mente. Eu lembro que quando nós estávamos no processo, o Régio olhava para mim e falava assim: Elaine, será que você tem noção do que você faz? Não, Régio, é só o transplante. Elaine, você não tem noção do que é o transplante? Só que Deus não me deixava ver com clareza o que era. Acho que para eu me tranquilizar. Ele não permitia. Ele sim, ele teve real noção do que eu ia viver. Eu não. Para mim aquilo seria um procedimento simples. Mas, irmãos, pode passar para o próximo. Após esse diagnóstico tão terrível, tão cruel, nós ali começamos com um processo muito corrido, assim, uma grande luta em busca de doadores de sangue e plaquetas. Muitos aqui foram doar sangue, muitos aqui participaram dessa corrente. Nós internávamos, irmãos, a cada 2 dias. Eu passei com o Estevão internado no Alvorada quase 20 dias. E quando vim para casa, a médica me disse assim: para vocês entenderem, eu vou dar alta para vocês, porque clinicamente falando, você olhava para ele e você achava que ele não tinha nada.
Ele estava do jeito que ele está, clinicamente falando. Só que como a medula óssea dele não produzia, ele tinha que receber a transfusão de sangue e plaquetas. E você quer ouvir o milagre da parte do Senhor, como Ele cuida? Eu conheço alguns casos que teve aplasia de medula óssea. A aplasia de medula óssea é uma doença que atinge 1 em 1 milhão de pessoas. E o meu filho foi escolhido para passar por esse processo. Nenhum dos pacientes que eu conheci veio para casa. Todos ficaram internados 5, 6 meses direto, 4 meses, 3 meses, até ir para o transplante. Mas o Estevão veio para casa durante todo o processo. Sabe por quê? Porque no meio da dor, Deus é Deus que ameniza. Deus é Deus que ameniza a tua dor. Ele ameniza a nossa dor. No meio da dor tem consolo. No meio da dor tem conforto. No meio da dor, como dizia a irmã Lucília, o Senhor afofa o leito. E aí, irmãos, eu queria saber se tem alguém aqui que doou sangue. Levanta a mão para o Estevão. Alguém doou sangue para o Estevão aqui? Dos que estão aqui? Ninguém aqui doou sangue. Mas, irmãos, nós fizemos uma campanha na internet. Uma campanha. E no dia 15 de julho, o Estevão já tinha sido cadastrado no banco de doador de medula óssea. Porque eles queriam um doador 100% compatível. Eu e meu esposo, pai e mãe é 50%. Como eu não tenho filhos, não tinha como ter. E eles falaram que a aplasia tinha que ser um doador 100% compatível. No dia 15 de julho, às 20 horas e 19 minutos, a médica me contatou, dizendo que acharam doador, 6 doadores 100% compatível. A qual é quase impossível, que é 1 para cada 100 mil. O Brasil é um país muito miscigenado. É um país que o nordestino casa com a pessoa do sul casa com um japonês, e aí acaba misturando muito, é uma mistura muito grande. Então é difícil alguém ser compatível. Só que eles não conseguiram contato com esses doadores. E aí o que eles fizeram, irmã Elaine? Nós continuamos pedindo ajuda para doadores de sangue. E muitas pessoas vieram. Inclusive nós estamos aí com um projeto, eu e o Regis, de levantar aqui no Graúna um grupo de doador de sangue. Se você tiver interesse, depois nos procure mais à frente, para a gente levantar, irmãos, esse grupo. E para a honra e glória do Senhor, através dessa campanha que nós fizemos para o Estevão. O Estevão recebeu 117 doadores de sangue. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por essas vidas? Para vocês entenderem, cada bolsa de sangue ajuda a salvar 4 vidas. Se o Estevão recebeu 117 doadores, foram 468 vidas alcançadas através da vida do Estevão. 468 vidas. Por que, irmã Elaine? Porque sangue é vida. Levítico 17, versículo 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Cristo deu seu sangue por nós. Se hoje nós estamos aqui é porque Cristo deu seu sangue por nós. E aí o banco de sangue me ligou parabenizando, porque o Estevão acho que recebeu em torno de umas 40 bolsas entre sangue e plaquetas, ou seja, ele não usou nem a metade. E eles me ligaram me parabenizando por nós termos conseguido levar esses doadores. Doar sangue é maravilhoso, é para quem é corajoso. Sim, é para quem é corajoso. É uma agulha que parece um compasso, grossa, mas quando você sai de lá, você sai voando nas asas do Espírito, porque você fala: eu ajudei a salvar a vida de alguém. Seja você também um doador. Doe, salve a vida de alguém se você pode, se você tem saúde. E eu lembro, falando sobre doação de sangue, que no dia 14 de junho eu preguei aqui. E eu preguei sobre alegria em meio à tribulação. E eu falei sobre doar sangue. E mal sabia que 4 dias depois o meu próprio filho ia estar precisando de doação de sangue. Irmãos, agora o próximo eu quero falar aqui, antes de eu continuar falando. Passa só a primeira frase. Deus levantou muitos guerreiros de oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Irmãos, no dia 19 de junho do ano de 2020,
eu vim para casa para fazer a troca. A minha prima foi ficar com o Estevão e chegou ali na casa do meu pai, o diácono Daniel, que foram os que encabeçaram esse propósito. O irmão Ítalo, que congregava com a gente, o William, que vocês conhecem, que congregava com a gente. E eles chegaram ali para entender o que estava acontecendo e começaram a conversar comigo. Elaine, o que está acontecendo? E eu fui explicar. E aí, irmãos, nós começamos um propósito de oração. Guerreiros de oração. O Senhor me deu essa frase. Cada um de vocês aqui é um guerreiro de oração, que lutou, que pelejou. Um guerreiro de oração. E esse propósito começou na casa dos meus pais. Era 40, 50 minutos de clamor. E ali depois nós transferimos para a minha casa. E quando nós transferimos para a minha casa, pode passar a próxima foto, irmã Marcela, por favor. Essa foto que vocês estão vendo era na garagem da minha casa. E eu não posso deixar de mencionar essas pessoas aqui, porque eu vou dizer assim, que numa batalha tem aqueles que Deus põe na linha de frente, e tem os soldados que ficam mais recuados. Mas Deus escolhe alguns para estar na linha de frente, para guerrear cara a cara com o diabo. Tem alguns que o Senhor fala: vem cá, filho, que eu vou te usar para saquear o inferno, eu vou te usar para expulsar demônios, eu vou te usar para colocar e trazer um milagre à existência. E eu não convidei ninguém, tanto que no dia que os meninos foram lá, não foi convidado, foi o convite do Espírito Santo. Só que Deus levantou alguns. Entre eles estava o pastor Nunes, a irmã Lucília, a irmã Ivanilde, a irmã Luziene, o meu pai, a irmã Leandra, a minha tia Ana, que nem crente era, que eu vi que foi uma obra de Deus, porque teve um dia que a irmã Ivanilde falou assim: Elaine, você não está enxergando as almas? Olha o que Deus está fazendo através desse processo. E eu olhei e falei: será que para Jesus salvar uma alma, Ele precisa matar minha família? Porque na hora a angústia era tanta que aquilo me... Sabe aquela angústia? Eu falei: será que para Jesus salvar uma alma, Ele precisa matar alguém da minha família? Não, no meu ver. E Deus levantou, pode passar o próximo. A minha tia Ana, a irmã Luziene, eu estava tocando violão. E você acha que é fácil louvar em meio à dor? Louvar quando temos saúde é fácil. Louvar quando temos emprego é fácil. Louvar quando tudo vai bem é fácil. Mas eu quero ver você louvar com seu filho praticamente desenganado. É você louvar desempregado. É você louvar vendo tudo dar errado. E é isso que Deus quer. Então louve ao Senhor. Mesmo em meio à dor, Jó adorou. Mesmo em meio à dor, Ele adorou. E nós temos que adorar também. Deus levantou. E o Senhor me deu 3 qualidades para me falar dessas pessoas: incansáveis, incessante e imparáveis. Esses irmãos foram incessantes, imparáveis e incansáveis. Irmã Angélica teve lá alguns dias também com a gente, mas esses irmãos passaram 4 meses. Você tem ideia o que é 4 meses? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, sem tirar folga, sem deixar de ir lá. Acabava tudo aqui, eles corriam para lá para nos socorrer. E o dia que eles não iam, o dia que eu pensava que eles podiam não ir, eu tinha medo, porque eu achava que eu não podia caminhar com as minhas próprias pernas. Você sabe qual era o sentimento que eu tinha? Que eu era aquele paralítico ali, que quando aqueles 4 amigos pegaram Daniel e abriram o telhado para levar até diante de Jesus, foi isso que esses irmãos fizeram comigo. Pode passar o próximo. Não se sinta ofendido por essa foto, mas essa foto foi depois de 1 ano. Eu convidei eles lá em casa para comer um bolinho em comemoração ao Estevão, e eu não podia deixar de agradecer. O desejo do meu coração, irmão, se eu pudesse, eu dava 1 milhão para cada um deles, mas eu nunca vou retribuir o que cada um deles fizeram por mim. Eu lembro que quando eu estava no Alvorada, sem querer comer, eu emagreci 14 quilos em 1 mês. 14 quilos. Hoje você está vendo a irmã Elaine assim, mas eu emagreci 14 quilos. A irmã Lucília chegava lá, fez uma sopa. Ô, Elaine, come um pouquinho. Daqui a pouco, no dia seguinte, vinha com o bolo. Ô, Elaine, come um pedacinho desse bolo. Ô, minha filha, não fica sem comer, não. Daqui a pouco eu ligava para a irmã Ivanilde. Era 24 horas eu mandando mensagem, ela me respondendo. Ô, mulher incansável, imparável.
cada um de vocês aqui guerreou. Aqui está a foto do bispo David Vieira. Entramos em contato com esse homem sem conhecer, lá da Zona Norte. E eu creio que um dia eu vou lá agradecer. Muito usado por Deus. Quando entramos em contato, Deus usava. E era interessante que no meio desse processo, Deus levantava os seus vasos e falava: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. É para a glória do meu nome. A segunda foto que vocês estão vendo ali é o pastor Marcelo Cerqueira, do Ministério Santo Amaro. Um homem de Deus, que por diversas vezes eu entrei em contato com ele, e ele dirigindo o carro, e às vezes eu tinha medo dele bater o carro, porque ele dirigindo começava a falar língua estranha, e começava a ser ousado, e eu falava: pastor, pelo amor de Deus, encosta esse carro. E ele: irmã, estou em jejum até agora, irmã. E Deus usando aquele homem. E um dia ele me ligou. Nesse dia que ele ligou pra gente, eu estava dentro do hospital Alvorada com o Estevão praticamente morto. E na hora que ele orou, irmãos, na hora, o menino levantou, começou a correr de um lado pro outro no quarto. E eu falei: meu Deus, o que é isso? O que é isso, Senhor? Mas sabe o que é? Poder de Deus na vida. David é o primo do Regi. E a irmã Adna, que entrou com a gente na peleja, que entrou com a gente na causa. Só que deixa eu falar pra você uma coisa. Pode passar o próximo, a primeira frase. No meio do vale, Deus tem boa notícia. Eu não sei o que você está passando, mas hoje aqui é uma noite de testemunho e de pregação também. Ele fala para você que Ele trará boas notícias para a sua vida. A gente desesperado. Provérbios 15:30 fala assim: a luz dos olhos alegra o coração, mas a boa notícia fortalece os ossos. No meio daquele processo, a gente ali no chão, mas o Senhor Deus é Deus que trouxe uma boa notícia. A gente sem saber o que fazer, em desespero. Eu lembro que minha tia virou para mim e falou: por que você não tenta engravidar para tirar o cordão umbilical? Eu falei: não dá tempo, é uma doença que não dá tempo. Se eu fosse esperar, tentar engravidar, poderia não dar certo. E ali, irmãos, a gente em desespero, e nós orando na garagem. Pode passar o próximo slide, a próxima foto. Ali nós fomos. Pode passar o próximo. Essa mensagem é um print da tela da doutora Isabela, oncologista ali do GRAAC. Ela me mandou no dia 11 de agosto de 2020. Oi, Elaine, boa tarde, tenho boas notícias. E eu falei: oi, doutora Isabela, boa tarde. Bom dia, doutora Isabela. Ela respondeu: fizemos a programação. Foi uma pessoa que mandou para ela, do TCTH, que significa transplante de células tronco haploidêntico, para Estevão Miranda Cunha, em setembro de 2020, utilizando o pai como doador, com internação prevista para 16 de 9 de 2020. Nós clamando por um milagre externo, e o milagre estava dentro de casa. Deus queria usar o meu esposo para salvar o meu filho, para dar vida pelo meu filho pela segunda vez. E eu lembro que naquele dia que nós recebemos aquela mensagem, nós ali comemoramos, e o nosso ânimo se alegrou. Eu coloquei: o papai Reginaldo foi o doador, submetido a 47 tipos de exames, porque para doar a medula, irmãos, necessita de muitas coisas. Ter uma saúde em dia, eu já tinha feito um primeiro exame, mas eles optaram pelo Regi, porque eles entenderam que o Regi tinha uma melhor saúde do que eu. Só que nesse caso aqui, nesse processo, irmãos, o plano de saúde alegou que não ia cobrir o transplante. Avisaram que não ia cobrir o transplante. E o meu esposo entrou em pânico, entrou em desespero e falou: nós vamos, aliás, não só ele, nós todos, vamos vender a casa, vamos dar um jeito, a gente paga. Eu entrei em contato no Hospital Samaritano e perguntei quanto que custava o transplante de medula óssea. A mulher me falou 1.500.000, dependendo do caso, o médico precisa avaliar. Eu falei: se eu vender tudo que eu tenho, me dá 500 mil, piorou 1,5 milhão. Piorou 1,5 milhão, irmãos. E ali tinha a professora Lourdes, que trabalhava na escolinha da Janaína. O filho dela trabalha no GRAAC, sabendo do processo. E ali, naquele dia, eu em desespero, eu recebi uma mensagem da irmã Cida, mãe do Alan. E ela me disse assim: irmã Elaine, eu estava orando por você, e o Senhor me deu uma visão. Você e o Estevão passando por uma porta. Essa porta está aberta, e você não temas. Você não temas quando essa porta
No meio da provação tem porta aberta. No meio da crise tem porta aberta. No meio da enfermidade o Senhor abre porta. No meio da enfermidade o Senhor se revela. Tem porta aberta para sua casa, tem porta aberta para sua família. Pode passar o próximo. E ali nós recebemos aquele e-mail. Bom dia, doutora Isabela, tudo bem? Confirmado o agendamento do paciente Estevão Miranda Cunha. Alteramos apenas a data da consulta médica para o dia 10/9. A data da consulta de enfermagem continua sendo dia 1/9. Consulta de enfermagem. E aqui você vê uma foto de uma criança em tratamento oncológico. Eu vou abrir um parênteses e falar rapidamente. Em 2013, eu fui convidada a fazer uma oração no GRAAC para uma criança que estava com um tumor. E eu nunca tinha ido ao GRAAC, mas já era Deus me preparando para o que eu ia viver em 2020. Nada na vida da gente é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E aí eu cheguei no GRAAC, entrei, olhei aquelas crianças tudo carequinha, junto com uma amiga minha. E a minha amiga desabou e começou a chorar. E ali nós entramos e fizemos aquela oração. Voltamos para casa despedaçada. E anos depois, mas mal sabia que eu seria aquela irmã deitada naquele leito de hospital, vendo meu filho ali passando por vários procedimentos. Mal sabia que era isso. Mas o Senhor nos prepara, nada em vão. Tudo que você está vivendo hoje tem um porquê, tem um pra quê, tem um propósito, não é em vão. Irmãos, Deus me deu uma estratégia. Deus mandou eu anotar tudo. Eu falo que essa é a agenda é a agenda do milagre, é a agenda do testemunho. E essa semana eu estava em casa e eu lembrei. E eu anotava tudo, Gabriel. E um dia eu estava no hospital Alvorada, no desespero, aquele desespero. E a gente tinha que sair para outro lugar, para ir correndo com muitos exames. E ali essa agenda caiu no meio de um prato de banana que estava amassado e sujou todo, Daniel. E aí o Estevão falou: mamãe, é meu testemunho, mãe. Eu falei: que testemunho? Nada, menino. Nem vai ter testemunho, talvez seja um testemunho. Porque na hora a angústia era tanta, ali ele estava comigo. Eu falei: a angústia era tanta. Eu falei: que testemunho? Nada. E aí ele pegou a agenda e falou: mãe, limpe meu testemunho, mãe. Porque eu falava para ele que aquilo era o testemunho dele. E o Senhor hoje está aqui permitindo viver esse milagre. No dia 11 do mês 9, eu escrevi algo aqui para nós. Passamos o dia em casa, a angústia, o desespero e a tristeza por diversas vezes me invadindo. Fiquei fazendo alguns questionamentos. As irmãs oraram por mim, que Deus tenha misericórdia da minha vida. A minha mente está perturbada. Amanhã vamos para o Alvorada. Quem sabe não seja o dia do milagre. Vamos crer, para Deus não é impossível. Eu queria um milagre instantâneo. Eu queria hoje chegar aqui e eu me via contando de outra forma, Daniel. Eu me via pensando que eu chegaria no Alvorada e a medula dele ia voltar a produzir sem passar por isso. E eu contando esse testemunho, mostrando os exames. Para mim era isso. Eu vislumbrava isso. E nesse dia 11 de agosto aqui, eu lembro que as irmãs chegaram lá. E eu falei tanta besteira, mas tanta besteira. E eu falo assim, que eu vejo hoje por que Deus escolheu só aqueles. Porque às vezes, irmãos, nós não estamos preparados para ouvir o desabafo do outro. Eu olhei para elas e eu falei assim, eu me lembro como hoje, para a irmã Cília, para a irmã Ivanilde, pastor Nunes. Eu falei assim: Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele não estava permitindo eu viver algo tão ruim. O meu filho não é fruto de adultério. Eu não roubei marido de ninguém, eu casei virgem. O meu primeiro beijo foi com o meu esposo. O meu filho foi sonhado, foi planejado. Eu estou vendo um monte de gente que já roubou marido de A, B e C. E por que eu, Senhor? E a irmã Ivanilde levantou: Elaine, pelo amor de Deus, não fala isso. E ali eu murmurei e falei muitas coisas. E sabe o que aconteceu? No dia 12, chegamos no hospital Alvorada às 7 da manhã. Vieram coletar os exames às 9. E para minha surpresa, o carro foi guinchado. O carro foi guinchado. As plaquetas estavam em 8.600. Será feita transfusão. Eu estou vendo, Senhor, que a murmuração atrai desgraça. E a quando Cília falava isso, irmã, no dia que você agradecer, a gratidão atrai milagres, mas a murmuração atrai coisas ruins. E ali eu falei: meu Deus, tem de misericórdia. O carro foi guinchado, o Regi correu com meu pai, pagaram mais de R$1.000. E ali pagaram para poder tirar esse carro. E aquele dia eu me lancei no chão daquele hospital e eu gritava de angústia. Quando foi no dia 21 de agosto, eu escrevi: hoje foi um dia muito frio, mas glorifica ao Senhor, pois não precisamos sair de
enfermeira, serva do Senhor. E aquela mulher foi passar pra gente tudo que meu filho ia passar. E eu só chorava, ouvindo ali aqueles relatos, ouvindo ali ela passar aqueles slides. E ela veio com a bonequinha careca, com um negocinho enfiadinho aqui, que era simbolizando o catéter. E ela falou: você falou pra ele que ele vai ficar careca? Foi a parte que mais doeu, eu não minto. Alguém fala: é só um cabelo, mas é algo que mexe, irmãos. E eu falei: não. E ela falou: Esther, você já viu uns carequinhos aí fora? Você vai ficar assim, você vai usar um catéterzinho aqui. E aquela enfermeira com toda doçura, E ali, quando foi no dia 4, pode deixar no mesmo slide que ainda tá. No dia 4 eu tive que ir. Aí ela me ligou e falou: Elaine, você tem que vir hoje. Eu falei: mas por quê? Ela falou: porque você vai ouvir tudo que eu te falei da boca do médico. Eu falei: eu não vou aguentar. Porque eu chorava litros na frente daquela mulher. Mas na frente dos médicos, Deus me deu uma graça, que eu não derramei uma lágrima. Eu cheguei na frente dos médicos e falei: doutor, eu sei tudo que meu filho vai passar. Eu sei que ele tem risco de morrer. Eu sei que ele vai ficar neutropênico, ou seja, eles vão zerar todo o sangue praticamente. Tudo aquelas células que ele tem vai ser zerada. Mas eu quero assinar tudo que eu tenho. Aí ela olhou pra mim e falou assim: tio Estevão vai dar uma volta com ele, enfermeira. Ela falou: mãe, eu preciso te falar, você sabe que seu filho pode morrer? Eu falei: doutora, a senhora pode falar o que quiser, mas o que me prometeu garante. E ele falou que meu filho não vai morrer. Ele falou que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aí eu assinei tudo aquilo, com meu coração, irmãos, em cacos. Assinei tudo aquilo. E quando foi no dia 14 de setembro, nós fomos para a internação. Você arrumar uma mala para viajar é gostoso, mas você arrumar uma mala para passar 30 dias dentro do hospital com seu filho sem ter nem certeza se ele vai sair dali vivo é doloroso. Eu pegando cada item para colocar dentro da mala, a irmã Cília, sempre carinhosa, comprou uma roupa linda para mim, comprou uma saia, uma blusa. A irmã Luciene comprou outra e chegaram lá e falou: Elaine, isso aqui eu trouxe para você levar para o transplante. Eu falei: que nada, eu vou pegar as piores roupas que tem. E foi isso que eu fiz, eu peguei as piores roupas que tinha. Eu falei: deixa essa aqui para me usar quando eu chegar na igreja, porque a angústia era tanta. E ali, irmãos, quando foi 7h30 da noite, a gente preparando-se para sair, porque a internação era 9 horas da noite. E o Estevão subiu ali na minha casa, aqui dá para ver a represa. Irmãos, foi de partir o coração. Ele olhou e falou: mamãe, eu não queria ir. E chorava, mas chorava das lágrimas descerem assim, com aquele sentimento, sabe? E aí eu passei na casa da minha mãe para se despedir, e a gente chorou com aquele sentimento. E ali partimos. Quando chegamos ali, fizemos a internação, e eu ainda acreditava que Deus ia surpreender, ia fazer um milagre, ia ser aquele reboliço, aquele auê. Eu achava, eu pensava, mas o nosso desejo, a nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ainda que me faça sofrer, ainda que me faça chorar, porque a vontade de Deus sempre é a melhor, e Ele tem um propósito no meio da dor. E ali nós internamos, irmãos, internamos naquele dia. O meu esposo subiu comigo e viu aonde nós ficaríamos. E ali ele conversando com o enfermeiro, e o Estevão já deitou e já começou a chorar. E as lágrimas desciam, mas não era grito, porque criança geralmente grita, era só as lágrimas descendo. E quando meu esposo foi saindo, eu fui olhando aquelas janelas transparentes, e ele olhando e parecia que nunca mais a gente ia se ver. E ele falou que quando ele chegou lá no térreo, ele ficou quase 1 hora chorando, e meu pai esperando ele, e ele olhando e a gente ali dentro. No dia seguinte, lá vamos nós de novo para centro cirúrgico, para passar o catéter. O médico olha para mim e falou assim: o Estevão está com as plaquetas baixas, eu vou tentar colocar aqui, mas é meio que às cegas, tem risco de perfurar o pulmão. Se não der certo, olha, irmãos, eu ouvindo isso, parece simples, mas não é. Tem risco de perfurar o pulmão, órgãos, e se ele tiver uma hemorragia, ele não escapa porque ele está com as plaquetas baixas. E ali desceram com esse menino por centro cirúrgico, e eu só chorava. Depois de 2 horas me chamaram para descer. Quando cheguei lá, o médico me chamou e falou: mãe, ele estava com as plaquetas muito baixas, eu tentei furar aqui, mas não deu certo. A gente colocou no pescoço. E aí o menino me volta do centro cirúrgico assim, sem conseguir mexer o pescoço. Irmão,
irmãos, Hebreus 4:12 diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, dos pensamentos, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. No dia 18, a irmã Ivani se dispôs a ir ali, junto com a minha prima Ariane. Irmã Elaine, mas tinha visita? Tinha revezamento? E por que elas foram lá? Porque elas se deixaram ser usadas por Deus. Tem pessoas precisando de você, tem pessoas precisando de um ato de carinho. E as duas chegaram ali, e eu não sabia onde eu estava, Daniel. Eu estava lá dentro e elas falaram: onde você está? Tinha uma janelinha do tamanho da minha Bíblia, assim, ao contrário, dentro do quarto. E eu estava no 5º andar. Eu falei: gente, eu não sei, eu estou vendo uma árvore. Aí aquela árvore era bem grande, e conforme ela balançava, eu olhando lá de cima, aparecia a Universidade Federal Paulista. Aí eu falei: Ariane, eu estou vendo um negócio escrito Universidade Federal. Aí elas rodaram o gráfico e descobriram que era na rua Borges Lagoa. E elas pararam embaixo daquela árvore, porque tinha uma persiana que estava quebrada, e eu só consegui olhar um pouquinho de lá de cima. E ali elas fizeram uma chamada de vídeo. E essas duas abriram a harpa e começaram a cantar. Ai, irmãos, elas começaram a cantar. E aqueles médicos passando e ouvindo. E ali meu filho recebendo quimioterapia. E o Estevão queria se levantar, mas ele estava cheio de fio. Estava entrando medicamento por tudo que vocês imaginaram. 3, 4 medicamentos entrando. E a angústia era tanta. A vontade de sair, a vontade de ir embora, a vontade de largar tudo e correr. E olha o que eu escrevi naquele dia. Eu agradeço a Deus pela vida do Ivani e da Ariane que estiveram aqui. Como pode alguém me amar tanto assim? E por volta das 22 horas, eu estava ali angustiada, em chamada de vídeo com meu esposo, e eu falei: eu estou no ventre do inferno. Nesse momento eu recebi uma mensagem da Marcela, com um versículo do livro de Jonas, dizendo que ele clamou do ventre do inferno, mas que o Senhor o ouviu. E eu tinha acabado de falar: eu estou no ventre do inferno. E ela falou: Ivani, eu estava orando. Não foi assim? E o Senhor me tocou para te mandar esse texto. Irmãos, eu sou grata a Deus pela família da irmã Janaína. No dia que o Regis foi doar a medula, o Marcelo, mas a Janaína foram lá levar ele e deram uma palavra de ânimo. E tenho isso anotado aqui, não vou ler porque não dá tempo. E a Marcela foi um canal de bênção durante todo o processo. Eu escrevi isso aqui: se deixe ser usado por Deus. Tem pessoas precisando de uma palavra, de uma demonstração de carinho, de uma palavra amiga. Então se deixa ser usado pelo Senhor. E Deus ali usou a Marcela para falar comigo poderosamente. E eu falava: como que ela sabe que eu acabei de falar que estou no ventre do inferno? Eu estou dentro do inferno e recebi aquela mensagem. E eu falando com o Regis, lendo a mensagem, eu falei: Regis, olha o que a Marcela acabou de me mandar. E aí eu encaminhei para ele, ele falou: nossa, por quê? Porque a gente ficou surpreso, mas sabe por quê? Porque Deus nos conhece, Deus nos vê, e Deus sabe as nossas necessidades. E ali, irmãos, quando foi no dia, pode passar, 23, foi o dia do temido transplante. Ai, como é difícil, medo. Pode passar. O temido transplante. Aquelas marcas que vocês estão vendo foi da onde foi coletada a medula. E ali o Estevão recebendo o transplante. Eu não tive nem forças para tirar foto de tão angustiada que eu estava. O Regis passou 4 horas de transplante de joelhos dobrados. E ali a medula óssea, que parece uma bolsa de sangue, mas não é, aparentemente. E ali naquele dia, irmãos, depois que acabou o transplante, o Regis teve que ir embora. E o Estevão chorava porque ele queria vir para casa. E quando foi no dia 30/9, o Estevão recebeu um vídeo das nossas crianças que eu gostaria que você assistisse e você visse em tempo real a reação dele na hora que ele assistiu o vídeo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
recebeu esse vídeo, meu esposo não teve coragem de assistir, minha mãe não teve coragem de assistir. Mas eu coloquei o fone de ouvido nele para ele ver o quanto amado ele era e as nossas crianças aqui em jejum e oração. Se não der certo para passar, não tem problema. Aleluia. Eu tentei querer muito que você volte e está orando muito para que você volte bem. Luiz, estamos com saudade de você. Estamos orando. Oi, Diego, bandeiro. Que você Oi, Estevão, tudo bem? Eu vim aqui te falar umas coisas. Eu sei que aí no hospital tá chato, não tem. Eu sei que você quer voltar logo pra casa com todos os seus amigos. Logo você vai estar aqui com a gente, com os seus familiares, com os seus colegas, seus amigos. E quando você chegar, vai comemorar sua chegada, vai ter festa, vai ser muito legal, tá bom? Que Deus te abençoe. A Poli profetizou e hoje tem festa. Você pode dar glória a Deus por isso? Ela disse que ia ter festa e hoje tem. Oi, Estevão, tudo bem? Eu tô com saudade de você. Eu tô com saudade. Tchau. Estamos orando por você. Estamos com saudade de ver esse texto. Pode parar, Marcela. Irmãos, eu quis mostrar para vocês assim, o quanto ele se emocionou e o quanto ele se sentiu amado. E o próximo agora slide, Marcela, as orações têm poder. Isso eu quero mostrar para vocês. A palavra do Senhor diz para nós em 1 de João 5,14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se vocês verem o próximo slide, eu coloquei assim, as orações têm poder. Quando foi no dia 2 de outubro, a gente ali no transplante, o menino neutropênico, o menino zerado, o exame de sangue saindo zerado. Olha a mensagem que a médica mandou. Eu mandei para ela falando assim, olha como ele está curado, o cabelo dele não caiu ainda, porque o que mais me mexia era o cabelo. Aí ela respondeu, ai que lindo, muito bem, são as orações de você. Uma pessoa que não é crente, irmãos, reconhecendo o poder da oração. E aí, quando foi, irmãos, no dia 7/10, pode passar o próximo, irmã Marcela? Eu quero louvar a Deus pela vida do papai. Fica de pé aqui. Eu louvo a Deus pela vida desse pai, que virou quase um mendigo, que não cortava o cabelo, que não fazia barba. Quem conhece o meu esposo aqui, o Bruno conhece, ele é um cara vaidoso, não é? Eu nunca tinha visto o Reginaldo pegar uma calça de tactel para ir para labor dental, nunca. Eu vi o meu esposo pegar a roupa de dormir, a pior roupa que tinha no guarda-roupa. Eu estava lá e eu falava, meu Deus, meu esposo vai se suicidar de tanta angústia. E ele é vaidoso, irmãos. Mas no dia que o cabelo do Estevão começou a cair, ele não pensou duas vezes e ele foi lá e rapou o cabelo dele todinho. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Nunes, que rapou o cabelo também, em força. E eu passava a mão no cabelo do meu filho e eu pedia, eu falava, Deus, não deixa o cabelo do meu filho cair não. Mas não é o querer da gente. Eu passava a mão porque quem já viu a quimioterapia desprende o cabelo todinho. E ali quando foi no dia 8, eu chamei a enfermeira porque estava caindo muito o cabelo. Eu falei, filho, você quer passar a maquininha? Ele falou, sim, mamãe, que não estou aguentando. Eu tinha colocado uma touquinha, mas não estava dando certo, porque caía muito e ele encostava. E ali ele rapou o cabelo. Na hora que eu vi assim, uma angústia. Parece que tem uma faca dentro de você. Mas, no dia 8/10, tem vitória. Glória a Deus. Salmos 3, versículo 3 diz, mas tu, Senhor, me protege como um escudo. Tu me dás a vitória e renova a minha coragem. Tem vitória no
fizeram bolinho. Parabéns pela pega da medula. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, louvado seja Deus. Essa noite é noite de cura. É noite de cura. Foi cantado aqui sobre cura. Quem te prometeu garante, ele garante mesmo. Ele não é homem. Quando ele fala que ele tem cura, ele tem, ele tem, ele tem. Irmã Elaine, como que eu sei que a medula pegou? Quando os neutrófilos chegam em 500, estava zerado. Chegou em 600 nesse dia. Pode passar o vídeo. Louvado seja Deus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Irmãos, é uma nova vida. Por que a medicina canta parabéns? Porque eles reconhecem que é uma nova vida, que é nascer de novo. Que é nascer de novo, irmãos. Eles reconhecem isso. E ali, irmãos, nós agora estávamos preparando para a alta, para a tão esperada alta. E eu lembro que no dia que a medula pegou, a médica falou: mãe, a gente tem que ter cautela porque pode retroceder. Eu falei: tá repreendido em nome de Jesus. Daqui pra frente essa medula, doutora, nunca mais vai parar. Quando foi no dia 8, que foi o dia da pega, estava em 600 neutrófilos. No dia seguinte foi para 940. E no terceiro dia foi para 4.626. Porque esse é o Deus que eu e você servimos. Quando foi ali, pode passar o próximo. A tão esperada alta chegou no dia 11. Nós ali preparamos esse balãozinho para o Estevão. Irmãos, foi muito emocionante porque a maioria dos pacientes transplantados saem em cadeira de roda porque tem risco de queda, fica muito fraco. E eu lembro que o Estevão não quis descer na cadeira de roda. E quando a gente chegou numa distância mais ou menos da porta, que ele viu o Regis, ele saiu correndo e ele deu um abraço, ele pulou no pai dele e ele falou: papai, porque a alegria da gente se ver. E aí eu tinha ligado pro pastor Nunes, falei: pastor, a igreja do Senhor merece participar dessa grande vitória. E ali, irmãos, para honra e glória do Senhor, vocês estiveram ali, vocês fizeram a diferença. Ali nós louvamos que sobrevivi, que ainda que a medicina falava que ia morrer, mas não ia morrer não, porque o Senhor é Deus que dá vida. Pode colocar o próximo. Você sabe quantos comprimidos meu filho veio para casa tomando? 38 comprimidos por dia. Por dia. Sabe quem cuida? O Senhor. Pode passar o próximo. Ali com 100 dias de
Nós ali fomos tirar umas fotos para deixar registrado o momento. Pode passar o próximo também. E a gente se reinventando, irmãos. Sem poder receber visita, sem poder sair. Ali um dia eu preparei um lanchinho para ele, um dia a gente no Graac, outro dia ele em casa. Olha essa foto e olha o Estevão hoje. Irreconhecível, irreconhecível. Pode passar a próxima foto. E é orando que nós temos vitória. No meio do vale a gente estava assim, ó, de joelhos no chão. Deus não mandou você parar de orar. Está chegando o tempo de vitória. Você não pode parar de remar, porque tem um milagre te esperando do lado de lá. O dia que eu pensei em parar, o Senhor falou comigo através desse louvor. Tem um milagre te esperando do lado de lá. Pode passar a próxima, Marcela. Ali agora, depois que a gente passou todas as vacinas, porque o sistema imunológico dele foi zerado. Então ele está refazendo, ainda falta os vírus vivos que vai fazer daqui a pouquinho. E a próxima agora, pode passar o próximo. Ali com um ano de transplante, um ano de transplante, um ano de vida nova, um ano curado, um ano restaurado. Pode ser o último, Marcela. Porque Jesus ainda cura, seja de qual for a enfermidade. Jesus ainda cura, seja qual for a enfermidade que você tem hoje. É uma dor de cabeça, é uma hipertensão, é uma diabetes. Seja qual for a enfermidade, o nosso Deus ainda cura. E eu só posso agradecer, irmãos, pela vida de cada um de vocês. Vou convidar vocês a se colocar de pé. Nós vamos louvar a Deus com um hino. Glória a Deus, aleluia. Tem algo mais? Camila, se aproxima aqui para nós louvarmos a Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos, com um hino que nós cantávamos no transplante, que foi um louvor que Deus falou muito aos nossos corações. Olá, tudo bem? Aqui é a Xavi. Quero desejar para você muita saúde, muitas alegrias e dizer que você é um menino muito, muito especial. Deus te abençoe muito. Um beijo. Olá, Estevam, tudo bem? Passando aqui para desejar um feliz aniversário. Papai do Senhor te abençoe sempre, que você sempre tenha muita saúde, que você cresça sempre rodeado de muito amor, de muito carinho, que você tenha todas as conquistas e que você nunca, meu anjo, deixe de sonhar, tá bom? Eu lembro sempre de você chegando com as suas roupas de fantasia, né, seus super-heróis. Então eu desejo para você uma vida plena, uma vida cheia de luz, uma vida leve e uma vida feliz. Que você seja muito feliz, meu amor. Um beijo, fica com Deus, você mora no meu coração, tá bom? Feliz aniversário, comemore sempre, comemore muito. Um beijo. E aí, Estevam, como você vai, rapaz? Certinho, né? Eu vim aqui, né, parabenizar você por mais um ano de vida, né? A gente que se encontrou num momento difícil, né? Tanto na minha vida como na sua, né? E hoje em dia eu ainda me lembro do momento que você teve que raspar a cabeça, né? Você com medo, não sei o quê. Aí eu, bora, Estevam, eu vou raspar. Peguei a máquina lá, fui o primeiro a raspar, depois você raspou, não foi? E é isso, viu? Que Deus continue abençoando você, toda a sua família, tá? Um abraço. Tchau. Felicidades, muitos anos de vida e muita saúde. Estevão, a gente está viajando, tá? Por isso que eu tive que estar fazendo esse vídeo para você, mas gostaríamos muito de estar aí contigo. Tá bom? Um beijo. Glória a Deus. Meu Deus, assim vocês me matam do coração. Glória a Deus. Glória a Deus. A Luísa, irmãos, para quem não sabe, é a neta da irmã Ivanilde, curada da leucemia também. O Pedro, para quem não sabe, curado da leucemia também lá de Recife, ficou com a gente, a doutora Isabela Campos. Glória a Deus, aleluia. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Isabela. Eu fui a médica do Estevão no momento mais crítico, que ele tratou da aplasia de medula. Estive com ele, com os familiares, em momentos muito críticos, quando foi o diagnóstico, quando a gente descobriu a doença, que poderia ser
aplasia, ou leucemia, ou algum outro problema na medula. Foram, né, momentos de muita tensão. Mas o Estevão, graças a Deus, foi muito bem em todos os momentos, né? A aplasia de medula é uma doença muito grave, em que a medula óssea para de funcionar e os pacientes ficam sem produzir o sangue. Então, se você não produz o sangue, você fica sem o sangue para levar oxigênio, você fica sem as células de defesa e você tem alto risco de sangramento. E o Estevão, graças a Deus, ele passou por tudo isso muito bem. Ele teve pouquíssimas intercorrências, foi um paciente assim muito tranquilo e ficou curado. Graças a Deus. Hoje só temos que comemorar. Isso foi uma surpresa para você, irmã Elaine, e eu fiquei igual doido entrando em contato com esses médicos, que é difícil falar com eles, irmãos. Uma estava em cirurgia, a outra a irmã Marcela mandar. Marcela está mandando um vídeo agora. Acabaram de mandar esse vídeo, ela acabou de mandar. Não, eu não posso. Falei, manda dentro do carro, dentro do banheiro, onde você for, por favor, me manda esse vídeo. E ela fez e eu estou muito maravilhado. Irmã Elaine, obrigado. Saiba que se eu estou de pé hoje, primeiramente Deus e a sua vida. Você estava igual o apóstolo Paulo, presa, mas enviava mensagem de fortalecimento para mim. Você é uma verdadeira mulher de Deus. Eu aprendo todos os dias com você. Você que lutou, mesmo sem força, obrigado. Te amo, viu? É só o Senhor que faz isso. É só o Senhor. É a força que vem do alto que dá a gente mesmo. Eu falo, eu sou a vitória, eu me senti insignificante. Mas o Senhor fez. Louvar a Deus, nós três aqui. Sai daqui nessa noite tranquilo. Eu agradeço pela vida do meu pai, que sofreu muito com a gente, chorou muito, irmãos. Ele é quietinho assim, mas ele chorou lágrimas de sangue. Eu agradeço a Deus, Pai, pela vida do Senhor. Eu te amo. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Você
felizes pelo testemunho da Melanie, amém? Ela é sempre bem-vinda em nosso meio, amém? Deus é fiel, glória a Deus. Meus irmãos, só nos resta agradecer a Deus, né? Essa é a igreja de Cristo, meus irmãos. Essa é a igreja de Cristo que Jesus falou ao apóstolo Pedro, não é isso? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja do Senhor e essa é a vitória da igreja de Cristo, né, meus irmãos? A cura, ela tem 3 propósitos: alegrar a família, aumentar a fé daqueles que ouvem, mas principalmente louvar e bendizer e honrar o nome de Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Meus irmãos, nós queremos também agradecer aos nossos amigos que nos visitaram, né? A Sulamita, o Herbert, o Heitor, né? Que estão na comunidade cristã, o Bruno, a Eliana, o André, o Enzo, a irmã Lucinéia. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus e permitindo outra oportunidade serão muito bem-vindos, amém? Meus irmãos, o pastor Edson vai fazer essa oração final. O Elaine água com açúcar lá? Então todos estão convidados a tomar água com açúcar. Irmão, creia, Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos. Oramos, irmãos, querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos neste momento por estarmos aqui na tua presença, por ter visto o testemunho da tua serva, o agradecimento, a alegria, a gratidão, na qual o Senhor tem se revelado sobre esta família, provado, mas tem dado vitórias. E nesta noite de alegria, nesta noite de paz, nesta noite de comemoração e agradecimento, Senhor, à tua pessoa, que é o Deus acima de tudo e sobre tudo e por tudo. Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, da igreja, de todos aqueles que creem e confiam na tua promessa, na tua graça e na tua misericórdia. Nós te adoramos e te agradecemos. Nesta noite, todos que chegaram aqui sejam abençoados, seja, meu Senhor, iluminados, e que saia daqui cheio da tua fé, da tua misericórdia, e aqueles que chegaram aqui desanimados, tristes, possam sair daqui renovados, crendo que tu és o Deus que não dorme, tu és o Deus que peleja por aquele que espera pelo teu nome. Por este motivo já te agradecemos e damos glória, e livra-nos de todo mal ao sairmos deste lugar, para a glória do teu santo nome. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo fique com todos e todos digam amém. Amém.